O Fonseca, isso aqui que eu estou apontando aqui, isso aqui é o quê? Por que você põe esse negócio aí? Foi você que pôs? Isso é um nebulizador para tornar mais úmido o ambiente. A gente está tendo um tempo muito seco aqui em São Paulo, há muitos dias não chove, então isso ajuda a melhorar a respiração, os olhos das pessoas, inclusive do profissional que trabalha aqui muitas horas, que sou eu, né? Você trabalha aqui muito tempo? Por dia, digamos. Onde é que nós estamos aqui? Porque tá na cara que a gente está em São Paulo, porque você já falou. Mas aqui nós estamos aonde? Nós estamos exatamente no teatro de uma clínica e de um centro de estudos que chama-se Centro de Estudos Diamond, Centro de Estudos do Relacionamento. Certo. Que fica em que bairro? Fica no bairro do Sumaré, Sim. muito perto do fim da Doutor Arnaldo, onde existem as antenas, várias antenas da TV. É um lugar muito conhecido em São Paulo. Enquanto você está falando, eu vou aproveitar e vou dar uma lambida aqui no ambiente. Isso aqui parece coisa de piscina, né? Trampolim de piscina, um negócio de piscina. Mas não é não. Essa escada aqui, é para que essa escada aqui? O sujeito sobe... Essa escada é para dar acesso para, eventualmente, um protagonista desempenhar papéis grandiosos, como o papel de Deus, por exemplo, né? Seria um Vixe papel Maria. dos deuses. Aqui em cima. E não é meio perigoso, não, Esse sujeito? papel dos deuses é perigoso, porque ser Deus é perigoso, né? É por isso? Então você fez isso de propósito, ou não? Ou quase? Não. Ou já tinha uma laje aí, uma coisa assim, e você resolveu aproveitar? Na verdade, isso aqui era fechado, quando nós íamos para cá, anos atrás, que era fechado. Eram lajes, várias lajes, eram 3 salões onde gravava-se vídeos comerciais, a Telecentro da TV Tupi. Existia aqui na Doutor Arnaldo. Certo. Eles faziam a parte comercial aqui. O que nós fizemos foi abrir então esse espaço. E aqui embaixo era tudo escuro, evidentemente. E aqui então é que eles revelavam os filmes comerciais que faziam nesses estúdios superiores. E o que nós fizemos foi cortar aqui essa laje, entendeu? E transformar esse espaço num teatro. Certo. Teatro de psicodrama. Em vez de revelar filme, revelar a vida da gente. Revelamos os dramas e as alegrias do Certo. Né? Isso desde quando que existe esse espaço aqui? Nós estamos aqui desde os anos 80. Muitos anos. Certo. Claro que alguns colegas se aposentaram, outros mais novos já vieram, né? Quer dizer, então existe uma circulação de profissionais trabalhando aqui. Ainda por cima, dá para te ver de costas aqui, porque isso aqui está tudo espelhado, né? Desde quando que esse teatro aqui ganhou esse espelho? Isso também, claro, é de propósito, né? Na verdade, para aumentar a sensação de espaço, para não dar uma sensação de um lugar muito fechado. Sim. Então a gente colocou esse espelho aqui que você olha, você tem uma dimensão aparentemente de um lugar maior. Agora, quer queira, quer não, ao colocar um espelho aí, você ir fazendo psicodrama, você está provocando alguma coisa diferente, além de criar essa impressão de espaço maior, não é? Que é que você teria a dizer com relação a esse espelho aí? Em termos de trabalho corporal, uma coisa que pode ajudar é até termos em psicodrama. Muitos protagonistas já tiveram que se enfrentar, olhar para si mesmos aqui e se enfrentar e poder fazer um diálogo aí. Fora o espelho da técnica clássica do psicodrama, é a técnica do duplo, quer dizer, mas já foi usado de diferentes maneiras, né? Sei, você mesmo, você já foi protagonista, porque você, claro, dirigir, claro, é o que você mais faz, eu imagino, não sei, mas eu imagino que você, na maior parte do tempo, você dirija aqui, ou não? É verdade.
Eu dirijo, outros diretores dirigem aqui. Certo. Nós temos uma sessão aberta, que antigamente era semanal, atualmente a gente está fazendo mensal, onde muitos diretores nacionais e estrangeiros já dirigiram aqui. Sei. Leonardo Sartre, da Espanha, Rojas Bermúdez, Dalmiro Bustos, Eduardo Pavlovsky. Então, muita gente... O Paul e a Jenny Lemoine, franceses, certo, psicodramatistas e lacanianos, isso, aqui. Muita gente dirigiu aqui, todos os diretores nacionais, os brasileiros, provavelmente todos eles, os mais velhos, passaram aqui pelo Daimon dirigindo sessões. E como protagonista, você foi muitas vezes protagonista aqui? Infelizmente aqui muito mais diretor do que protagonista. É possível que eu tenha protagonizado alguma coisa com os estrangeiros que vieram para cá. Sei, mas por quê? O pessoal tem medo de te dirigir? Por que você entra pouco como protagonista? Provavelmente eu sou um protagonista tímido. Um participante tímido. Eu me ofereço muito pouco para ser protagonista. Para ser protagonista. Pelo menos aqui. Se fosse num lugar terapêutico para mim, não. Certo. Bom, e eu estou vendo aqui também que você tem luzes. Essas luzes, agora, tem cores diferentes ou não? Ou você simplificou a coisa? Tem cores diferentes, sim. Tem cores diferentes. Ah, tem, tá certo. Quer dizer, pode ter, eu estou vendo um vermelho aqui, por exemplo. Então dá para você trabalhar a la Moreno, digamos. Sim, né? Tem inclusive alguns spots aí com luz direta, tem uma luz estromboscópica também aqui, ó, essa luz é estromboscópica. Certo. Isso aqui é o que, hein? Essa história aqui tem alguma coisa a ver com você ou não tem nada a ver e nem vale a pena? Isso aqui é, na verdade, uma equação algébrica. Vixe, Maria. Que uma colega, uma querida amiga lacaniana, escreveu aqui. E você conseguiu decifrar o que é? Na hora que ele explicou, certamente eu entendi, mas agora eu já esqueci tudo, entendeu? Ainda bem, né? Ou quase, não sei. De repente é uma verdade fundamental aí que a gente está perdendo. Eu vou gravar por via das dúvidas. Com certeza é fundamental. Deve ser, né? Isso aqui parece ser um cifrão. Eu não sei se é um S de cifrão. Isso aqui para o Lacan é o sujeito. Vixe Maria. O sujeito que passou pela triangulação, entendeu? Nossa Senhora. Eu estou ficando cada vez mais analfabeto, viu? Pelo jeito. É um sujeito que passou pela triangulação. Então ele tem o nome do pai internalizado. Ai, vixe. Mas, o Fonseca, é o seguinte, como é que você, porque você falou em Lacan aí, eu não sei se você tinha falado em Moreno antes, você falou em Moreno antes também, né? Também não vamos começar a complicar onde não deve. Mas como é que entra a história do psicodrama na tua vida? Porque você é médico, médico psiquiatra. Isso. Quer dizer, isso já já diz alguma coisa, digamos assim, para não falar muito. Como é que entra o psicodrama na tua vida? Ô, perguntinha, hein? Não, é uma perguntinha fácil de responder. Ah, é? Na verdade, eu era um jovem psiquiatra, né, com 20 e poucos anos, recém-saído da residência, e aí houve um curso, na verdade houve um congresso aqui em São Paulo, Congresso Sul-Americano de Psicoterapia de Grupo. Estamos falando de quando isso? De 67, isso aí. 67. Em 67 veio o Rojas Bermúdez, que fez uma demonstração no Tuca, da Universidade Católica. No teatro. E foi um sucesso, evidentemente, muito comentado, com críticas e elogios, e foi um impacto para todos nós jovens psicólogos e psiquiatras que trabalhavam já com terapia de grupo. Você nunca tinha ouvido falar de psicodrama ou já tinha ouvido? Já tinha ouvido falar, porque eu trabalhava na ocasião no Hospital do Servidor Público Estadual. Depois é que eu fui para o Hospital das Clínicas, para a cadeira de psiquiatria.
Então, nessa ocasião, eu trabalhava no Hospital do Servidor e lá tinha um colega, que era o José Manuel D'Alessandro, falecido. Ele já fazia um grupo de adolescentes com psicodrama. Na verdade, ele aprendeu a fazer o psicodrama com a Iris Soares de Azevedo, que era uma psicóloga e professora no Instituto Sede Sapiense. Certo. E o Sueiro também, Alfredo Corrêa Sueiro, também é um dos pioneiros do psicodrama aqui em São Paulo, no Brasil, também tinha aprendido com a Iris. Portanto, então, algumas coisas já existiam. Eu assisti a algumas sessões de psicodrama dirigidos pelo D'Alessandro. Sei. Mas, aliás, peraí, se eu não me engano, você conta um pedacinho dessa história nesse livro aqui, né? É verdade. Nesse livro que eu tô... É que a terceira parte desse livro, eu dividi em 3 partes. Na primeira parte são escritos morelianos. Já que você sentou, eu vou sentar também, né? Para não te deixar com um complexo de inferioridade. Obrigado. Até parece, né? Mas diga. A segunda parte são escritos pós-morelianos, a terceira parte é a história, são coisas que eu lembro, né? Quer dizer, são memórias, na verdade, históricas, onde eu conto toda essa história do início do psicodrama aqui em São Paulo. Uhum. Já aproveitando para fazer um marketing do livro. Vixe Maria, até parece, né? Dá muito dinheiro esse negócio de fazer livro de psicodrama? Não dá nada. Eu tenho a impressão que deve ser um... Não. Enfim. Para você ter uma ideia, o valor do livro, o autor, nos primeiros 1000 exemplares, ele ganha 8% do valor do livro. Ah, é? Antes era 10%, agora é só 8%. 10% quando vencer a barreira dos 1000 exemplares vencidos. Certo. Então vence muito pouco. Mas já venceu a barreira dos 1000, ou não? Ainda não, suponho que não, né? Porque foi lançado em março. Certo. Então, não sei, está vendendo bem, segundo a informação da editora, mas é um livro científico. Um livro científico nunca vende muito, né? Certo. É diferente de um romance, de um livro de autoajuda, né? Certo. Se você fosse... Mas você não é um Paulo Coelho do psicodrama no Brasil? Não. Tem alguém que vende mais livro do que você na área de psicodrama, Fonseca? Teria que perguntar para a editora. Você não sabe, não? Não sei. Creio que seja um dos que vende, porque eu sei até pelos alunos e pelos professores de psicodrama. Então, especialmente o Psicodrama da Loucura, Sei. meu primeiro livro, foi uma adaptação da minha tese de doutorado, ele está na 7ª edição, provavelmente sairá agora, recentemente, brevemente, a 8ª edição. Então está vendendo, então, claro, quer dizer, a longo prazo, mas é uma quirelinha, paga no máximo um jantar anual. Certo. Aliás, essa história de aliás é uma palavra meio perigosa, né? Eu tenho um amigo que já passou dessa para melhor, o Clodomir Santos de Moraes, que dizia, ele tinha sido preso, era do Partido Comunista e tal, e uma das lições que ele aprendeu e que ele me dizia, ele dizia o seguinte: nunca diga aliás. Aliás é uma palavra perigosíssima. Quando você está sendo torturado, então, se você disser aliás, você está perdido. Bom, agora é tarde, eu já disse aliás. Então seria uma boa palavra substituta. A melhor, a meu ver, é o silêncio. É não dizer nada, para não provocar da parte do torturador. Imagina, eu nunca fui torturado, nunca fui preso, não posso lhe dizer. Mas pelo que ele dizia, o aliás é uma espécie de dobradiça, de palavra dobradiça, que te leva a outras coisas, né? e que desperta a curiosidade do sujeito. Por isso é que um sujeito que está preso, está sendo torturado, melhor não dizer nada, né? E nunca dizer aliás, dizia ele. Bom, como não é o caso, ninguém aqui está torturando e nem está preso, o que eu queria te comentar, aliás, te perguntar a respeito dessa história, quando você falou do teu primeiro livro, porque eu li o teu primeiro livro, porque a Marisa Grebe tinha me comentado sobre o que você tinha feito, que era
uma espécie de encontro, de promover um encontro entre Buber e Moreno, foi isso? Isso, exatamente. E como é que foi esse encontro aí, para quem não leu? Porque tem muita gente que não leu, né? Sim, a Marisa está na história desse encontro. Na verdade, a Marisa Grebe, né? É a Marisa Grebe, Marisa Nogueira Grebe. Isso. Na verdade, eu estava fazendo uma tese, eu estava executando, na fase de execução de uma tese de doutorado, e que me baseava, como é um doutorado, eu tinha que ter uma parte prática, num grupo de pacientes, a maioria psicóticos, internados no Hospital das Clínicas. Na ocasião, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria. Então, eu estava trabalhando nisso e, evidentemente, a minha maior influência era do psicodrama. No momento, eu tinha tido uma influência psicanalítica anterior, de psicodinâmica, e aí a grande influência, que aliás a influência maior na minha vida profissional é a influência da teoria moreniana. Então, eu estava empolgado com isso, com essas ideias e com essa prática. E a Marisa, que era amiga, eu já tinha trabalhado inclusive no roleplay pesquisa e aplicação, que era a escola dela, fazendo roleplay lá para alunos, etc, etc. Ela falou: Fonseca, tem um professor aí que está chegando da França, que chama-se Newton von Zuber, Zuben, e que ele vai dar um curso aqui de Bart Buber aqui na escola. Você não quer vir assistir? Porque acho que tem muitas coisas parecidas com o Moreno e tal. Eu fui assistir, fiquei entusiasmado, entendeu? Nossa, esses homens, tanto o Moreno como o Buber, falam de uma mesma coisa. Quer dizer, então aí que eu fui descobrir que a fonte é a mesma, que a fonte é do Hassidismo, é da Cabala, etc, etc. Então, juntei essas coisas, fiquei tão entusiasmado. Coisa que você falou hoje, a gente faz um projeto, mas a gente vai mudando o projeto de acordo com vai surfando na espontaneidade, vamos dizer assim. Certo. Aí eu acrescentei, eu fiquei tão entusiasmado que eu comecei a estudar os pacientes e esse grupo de psicóticos a partir do Moreno e das ideias do Buber. Então eu fiz um primeiro capítulo Moreno, outro capítulo Buber, o encontro dos dois, então seria a gênese dele, seria o Hassidismo, e o quinto capítulo, que é o capítulo clínico, onde eu analiso e uso toda a experiência com aqueles pacientes psicóticos, analisando à luz da teoria moreniana e buberiana, da filosofia buberiana. Esse é o livro. Então parece que é um livro que caiu bem em termos dos alunos e dos professores, e continua vendendo. Claro que existem eventuais críticas, como ninguém quer ser unânime numa proposta, então algumas pessoas podem criticar. Eu faço em cima da matriz de identidade, eu uso muito a matriz de identidade, porque a matriz de identidade é a possibilidade, de Moreno, é a possibilidade de termos uma compreensão psicodinâmica e psicopatológica na terapia, na psicoterapia em geral, ou na terapia psicodramática, que eu chamo, no sentido mais global, de psicologia relacional. Certo. Bom, nessa altura do campeonato, se é que a gente pode dizer assim, depois de uma Copa, nós estamos em 2018, são 51 anos já de formado, é isso que você tem? Não, 67? A primeira formação, não, 67 foi quando o Rogas Bermudes veio para cá. Voltando então a... tá certo. Então vamos voltar para a história. Houve um entusiasmo muito grande dos jovens em termos do psicodrama, e ele foi convidado pela Clínica Anfansi, que era liderada pelo Oswaldo Dante Newton de Loreto e pelo Michael Schwarzschild, para dar um curso, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 68. Sei. Então, aí eu fui fazer lá o curso dele, foi uma semana. O curso era Vivências Psicodramáticas, onde eu fui protagonista pela primeira vez, entendeu? Certo. Eu pergunto hoje de ser protagonista. E aí o entusiasmo foi tão grande, foram vários grupos, ele deu curso para vários grupos que se formaram. Aí fundou-se o grupo de estudos de psicodrama e nós trouxemos o Rogas Bermudes com a equipe nos anos de 68, 69 e 70.
coincidiu com o grande congresso internacional de psicodrama aqui em São Paulo. Certo. Então essa foi a minha primeira formação no psicodrama. Posteriormente, já com a nossa sociedade de psicodrama fundada, a Associação Brasileira de Psicodrama fundada também e tal, o psicodrama estava caminhando aqui em São Paulo. Nós trouxemos vários estrangeiros, vários argentinos na ocasião, entendeu? Curso, porque a gente foi cortado na continuidade do aprendizado. A gente teve 3 anos de psicodrama, supostamente formados, mas a gente queria continuar aprendendo. Então trouxemos vários argentinos. Quando em 75, no Hospital das Clínicas, uma colega nossa que organizava uma jornada anual em psiquiatria, especialmente voltada para alunos, mas aberta ao público, ela me contatou e falou: Fonseca, nós temos verba para trazer alguém estrangeiro, o que você acha? Vamos trazer sim. E aí conversei com a Maria Alicia Romanho, não sei se você conheceu, que era do... Não pessoalmente, infelizmente ela morreu. Eu já estava na Argentina, mas ela estava em Rosário, se eu não me engano, e eu não cheguei a vê-la. Era uma pessoa muito querida, né? E ela morou aqui no Brasil vários anos, mas na ocasião ela vinha mensalmente para dar curso junto com a Marisa, certo, que se chamava naquela ocasião de psicodrama pedagógico. Agora chama-se sociocultural, de qualquer maneira. Certo. É o mesmo tipo de trabalho que se faz, que acho que também foi muito da sua área de trabalho. Né? Isso. Muito bem. E aí eu conversei com a Maria Alicia e ela falou: olha, eu recomendo que vocês contratem o Dalmiro Bustos, porque o Dalmiro Bustos é uma pessoa que fez uma outra formação. Ele já tinha começado na Argentina, como o João Bermudes, e ele fez uma outra formação lá nos Estados Unidos. Ele continua indo nas férias para lá e tudo mais. Aí contratamos o Dalmiro Bustos. Para resumir a história, para não ficar... Sim. Então, também ele... Não, porque se tiver gente que já está dormindo, não é paciência, né? O que a gente vai fazer? Eu posso mudar um pouco aqui a câmera e dar uma girada aqui para tirar a monotonia. E se é que há alguma monotonia, mas história é fundamental, né? Espero que não, mas infelizmente eu estou um pouco aprisionado pelo tempo, né? Não, isso nós estamos todos. Ó, que hora que você tem aí? Eu posso ficar com você até às 5 horas, agora são 4h25. Exatamente, então, como não é nenhum longa-metragem que a gente está fazendo, entendeu? E se precisar a gente pode cortar em pedaços, a gente pode cortar essa história. Tá bom. Por enquanto, você quer cortar já ou corta daqui a pouco? Não, só para terminar. Terminar, então vamos lá. Bem, então ele veio para fazer uma conferência, o Dalmiro Bustos veio para fazer uma conferência. Isso foi quando? Isso foi, acho que em 75. Certo. Então a gente já tinha sociedades, já dava formação, já tinha alunos e tudo mais. Então aí também ficamos entusiasmados com as propostas do Dalmiro Bustos. Eu lembro que a gente saindo do HC, eu o convidei para fazer um happy hour na minha casa. Eu morava aqui nesse bairro, no bairro de Sumaré, pertinho do hospital, tudo mais e tal. E ali, vários colegas e eu tal, contatamos e conversamos. Aí escrevi para ele e contratei o Dalmiro Bustos para vir para a Sociedade de Psicodrama, que na ocasião eu era presidente da Sociedade de Psicodrama. Certo. E, coincidentemente, um outro grupo, era uma clínica de São Paulo, dirigida por vários queridos amigos, que são amigos até hoje, que é o grupo da Pio 12, também contratou o Dalmiro Bustos. Então, a partir daí, a história é a segunda fase do movimento psicodramático, ou do aprendizado psicodramático, que foi com o Dalmiro Bustos, que ele depois acabou se radicando aqui em São Paulo e tudo mais, e vem até hoje, né? Ele vem mensalmente até hoje e tudo mais. E depois disso, ainda, também eu sou curioso como você, que você falou que... Sim, se não mais... Aí em 79 fui para a Beacon. Então no livro... 79. 79. Essa altura o velho já tinha empacotado desde 74, o Moreno morreu em 74, mas a Zerca continuava tocando Beacon. E aí como é que foi? Então, eu fiquei 15 dias, né? Quer dizer, não sei se você chegou a ter estado lá nesse período. Não, quando eu soube disso,
Já Beacon já tinha, até hoje, aliás, eu não conseguia encontrar mais o local onde foi. Você não consegue, se você for a Beacon, você pode virar e mexer a Avenida Walcott 259, Isso, exatamente. que você não tem absolutamente nada, não há nenhum sinal. Eles venderam, parece que fizeram um condomínio, né, de casas ali e tal, então Exatamente. desapareceu tudo. Né? Exatamente. Mas você ainda pegou o teatro funcionando. Peguei o velho casarão, tudo funcionando, era um belo lugar, quer dizer, tudo muito gramado. Eu lembro que eu ia muito para os gramados lá, às vezes para falar em português em voz alta, entendeu? O fato de falar inglês o tempo inteiro, de puxar, eu não tinha tanta experiência com inglês como depois acabei melhorando um pouco o meu inglês. Mas então eu ficava cansado, ia lá falar em português e falar uns palavrões, tal. Solilóquio mesmo. Solilóquio. Você para não dizer outra coisa. O solilouco, solilouco. Certo. Mas enfim, quer dizer, o fantasma de Moreno pairava por lá, porque tinham funcionários ainda, inclusive a senhora dona Anne Queen, que trabalhava lá com uma sobrinha dela, uma coisa assim. Ela era enfermeira, né? Ela esteve na morte do Moreno, ela foi uma das poucas testemunhas, né? Exato. Agora que você falou. Ela era administradora ali, porque a gente tinha quartos individuais, mas tinha o café da manhã, o almoço, o jantar, tudo junto, né? Quer dizer, então era um trabalho muito intenso, porque tinha uma sessão pela manhã, acho que é das 10 ao meio-dia e 30, uma sessão à tarde, das 3 às 5h30, e uma sessão à noite. Então você trabalhava, você tinha um banho psicodramático de uma média de 8 horas por dia, né? Dia mais dia vai dando realmente uma exaustão. E era uma ONU ali, né? Porque tinha gente do mundo inteiro. No meu período tinha não só alguns americanos, como tinha um israelense que tinha sido um dos pioneiros do psicodrama lá em Israel, tinha uma martinicana, da Martinica, mas que tinha formado em psicologia na Sorbonne, tinha uma egípcia mais radicada na Inglaterra, que era psicanalista. Eu lembro bem dela porque ela sempre na hora do sharing, ela fazia análises, psicanálises do protagonista, entendeu? E aí o coordenador, eu lembro Jorge Baclini, nesse dia que era o coordenador, dizendo assim, olha, aqui eu entendo que seja pertinente e tal, mas aqui é a casa de Moreno, então aqui nós só fazemos um compartilhar, etc. Enfim, quer dizer, foram 15 dias muito ricos, muito cansativos, mas muito ricos, fiz amizades. Até hoje, naquele período lá, eu fui colega da Natalie Winters, que é psicodramatista até hoje, agora era de New Jersey e agora está morando na Flórida, mas tem uma escola, um instituto de psicodrama lá na Flórida, que eu lembro, né? Certo. E a Zerka? Não, a Zerka, no período que eu estive lá, ela estava na Suécia dando um curso. Ela com Merlin Pitzel. Ela estava com o marido, segundo pós-Moreno, né? Segundo o marido dela. Então, ali quem coordenava, acho que tinha a Claire Daniels e o Jorge Paclini, que era com mais 2 assessoras jovens que fazia todas as direções, né? Teve a sessão aberta, então acho que era no sábado à noite, era uma sessão aberta. E é uma sessão aberta que era mais frequentada por universitários ali da região e muitos lesionados de guerra. Eu lembro que tinha vários que chegaram, né, ajudados e tudo mais, lesionados, algum lesionado neurológico que participou e tal. E nesse dia o protagonista, que eu nunca tinha visto, o protagonista era um jovem, mas ele foi se emocionando na cena, que era uma cena com o pai dele, e quando numa hora, no clímax da emoção, ele saiu correndo e foi lá para os jardins, entendeu? Sumiu, o protagonista sumiu. E aí, o que fazemos? Aí os colegas, não, nós vamos lá buscar, tá? Foram lá. E aí o rapaz voltou, ele já não chorava mais, não estava triste, e se recusou a continuar. Falei, quero ver o que o diretor, né, o Jorge Baclini, vai fazer. Ele falou, bom, não temos outra coisa a fazer,
vamos conversar, vamos fazer o sharing, né, do que foi possível fazer aqui. Aí o menino falou algumas coisas, tal. Quer dizer, fez o fecho da sessão, né, conseguiu fazer o fecho da sessão. Houve sharing, etc. Porque a cena era com o pai dele, então claro que muita gente falou dos pais, da relação com os pais, etc. Uhum. Rapaz, espera aí, deixa eu dar uma volta, pegar você aqui pelo espelho. Aqui, o meu lado não interessa tanto, mas enfim, vamos voltar para cá. Espera aí, deixa eu pegar esse essência e personalidade, vixe, elementos de psicologia relacional. É um negócio. Espera aí, vamos fazer uma pausa? Vamos.